Olá, queridos que estão nos assistindo em mais um episódio do KSHB Educação Corporativa, o podcast que traz insights sobre carreira, gestão e educação. Hoje teremos um tema que promete desmistificar um tema muito importante na saúde, que é a oxigenoterapia hiperbárica. Teremos uma conversa fascinante com os nossos convidados. Nós estamos sentindo falta aqui do nosso gestor, né, o diretor do podcast, o Dr. Kaminski. Um abraço, Kaminski, esperamos você no próximo podcast. Eu, Paula Rocha, estarei guiando essa conversa. Eu sou pós-doutora em biologia celular, tenho mais de 10 anos de experiência em gestão, então espero poder conectar aí meus conhecimentos para fazermos uma conversa produtiva. Muito obrigada aos convidados, é uma honra recebê-los aqui hoje, então eu vou deixar que vocês se apresentem. Primeiro, Gustavo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Doutora Paula, obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo Junqueira Franco Moreno, sou natural de São Paulo e estou aqui em Pouso Alegre há mais ou menos 12 anos. Hoje sou diretor do grupo Corpus Magsul e também sócio-diretor da O2 Hiperbárica Pouso Alegre. Paula, muito prazer, obrigado Prazer pelo é convite. nosso. Meu nome é Gabriel Rodrigues, eu sou médico nuclear por formação e especialização e também atuo na medicina hiperbárica. É mais recente, aí tem uns 5 anos que eu estou atuando na área aqui em Pouso Alegre. Eu espero contribuir um pouco aí com essa parte médica e científica aí do tema. Com certeza. Pessoal, para iniciar, vamos explicar um pouco o que é a oxigenoterapia hiperbárica. Doutor Gabriel pode falar um pouco para o nosso público, né, que é uma área ainda pouco conhecida, como funciona, qual que é a aplicabilidade da oxigenoterapia hiperbárica. Joia. Paulo, na verdade, a medicina hiperbárica, pouca gente conhece, infelizmente, mas é uma área da medicina muito antiga, na verdade. Os primeiros experimentos que surgiram com medicina hiperbárica datam lá do século XVII, quando foram os primeiros experimentos usando, né, a alta pressão para tratar determinadas doenças. Desde essa época já se sabia que alguns mergulhadores eram acometidos por uma doença misteriosa, que na época era chamada de doença do caixão. E mais tarde foi classificado como doença descompressiva, né? Que é a doença onde, por causa da descompressão rápida e não programada, você tem a formação de bolhas na corrente sanguínea, e isso aí causa uma série de sequelas e até morte, uma doença muito grave. E então, assim, o único tratamento disponível para esse tipo de doença é a oxigenoterapia hiperbárica. E ainda hoje é o único tratamento eficaz para esse problema. Então, assim, a medicina hiperbárica ela nasceu muito junto dessa área do mergulho. E foi assim até mais ou menos a década de 50, 60 do século passado, quando um cirurgião holandês resolveu fazer um experimento que era chamado de vida sem sangue, onde ele pegou um porco, tirou todas as hemácias do sangue do porco e colocou ele numa câmara hiperbárica. E daí ele conseguiu provar a tese na prática de que era possível a gente manter as funções vitais com o oxigênio diluído no plasma, sem o transporte das hemácias. Porque isso é importante a gente abrir um parênteses, porque nós aqui nessa situação que a gente está, na situação normal, a gente só consegue carregar oxigênio nas hemácias, né? E a tese que ele provou é que dentro de uma condição hiperbárica, ou seja, uma condição com alta pressão, a gente consegue também transportar oxigênio no plasma. Então, assim, esse é o principal mecanismo de ação da hiperbárica. E daí, a partir desse momento, então abriu-se todo um campo de estudo do uso da hiperbárica em outras condições médicas, que é o que a gente mais conhece hoje, que são feridas crônicas, né, lesões ulceradas. Então, assim, quando você pergunta o que é a medicina hiperbárica, são várias coisas, né? E
como ela funciona, o mecanismo principal dele de ação, então, é esse. É diluição do oxigênio no plasma. Então, quando você faz isso, na prática, você está, entre aspas, meio que inundando o paciente de oxigênio. Então, em alguns casos, a gente consegue aumentar a concentração em até 20 vezes na corrente sanguínea, né? Então, a partir daí, a gente já começa a imaginar assim, um benefício em casos onde você tem tecidos com baixa tensão de oxigênio. Então, esse é o mecanismo principal, né? Tem os mecanismos secundários da hiperbárica, mas aí a gente podia ficar aqui assim, um dia inteiro discutindo A gente vai ter sobre isso. oportunidade de conversar mais sobre, né? Gustavo, explica um pouco para o nosso público como é fisicamente o local, como que funciona o paciente que chega lá para fazer uma sessão de oxigenoterapia. Qual que é o tipo de máquina que a O2 hiperbárica tem? Perfeito. Nós começamos a hiperbárica e resolvemos trazer para Pouso Alegre, vou trazer um pouquinho da história, uns 6 Isso. anos atrás, né? E um grupo de investidores, que o Dr. Gabriel também é sócio lá, eu sou mais alguns sócios parceiros, alguns investidores, trouxemos essa tecnologia para Pouso Alegre para poder aplicá-la aqui. E quando a gente traz isso, Pouso Alegre é um centro de médico muito grande, então hoje é um dos principais centros do sul de Minas, e toda a tecnologia disponível no Brasil nós atendemos aqui em Pouso Alegre. Hoje, nós estamos localizados ali perto da MagSul, ali perto do Baronesa. Nós acabamos construindo um edifício para tentar deixar o mais conforto possível, porque na medicina hiperbárica, o que acontece? Nós descobrimos que o paciente muitas vezes chega quando a ferida, os recursos já tentaram fazer o tratamento, chega muito atrasado. Então, nós tentamos deixar a clínica mais confortável possível. Então, hoje é um tratamento longo, onde cada paciente pode necessitar fazer 10, 60, 120 sessões, depende das condições do paciente. Então, é um local onde o paciente vai todo dia. Então, nós tentamos deixar a clínica bem acolhedora, né? O equipamento é um equipamento grande. Existem equipamentos monoplace. O que significa isso? Onde o paciente faz o tratamento sozinho, e nós trouxemos o equipamento multiplace. Então, hoje nós temos capacidade de atender até 15 pacientes por sessão, né? E nessa questão da multiplace é muito interessante porque o paciente interage um com o outro. Então, muitas vezes eles estão conversando, podem estar jogando baralho. Uma vez no passado, teve um padre conosco que fez o tratamento durante vários dias, foi um tratamento longo, onde eles falavam sobre religião, sobre a vida, por que estamos aqui. Então, nós tentamos deixar a clínica o mais acolhedor possível. É uma tecnologia diferente, que é pouco divulgado, então nós estamos começando. E se vocês tiverem oportunidade de visitar, nós estamos à disposição para apresentar E pessoalmente. o nosso podcast aqui tem esse objetivo, né? Trazer informações sobre oxigenoterapia hiperbárica para a população, para tirar também esse medo, né? Às vezes a pessoa tem medo que vai ficar num ambiente apertado, claustrofóbico, e não é o caso, né? É como se você estivesse sentado dentro de um ônibus, né? Micro-ônibus. Um micro-ônibus. E o paciente tem todo conforto ali nessa sim, a sessão. presença, acho que a presença de um técnico de enfermagem junto e a presença de outros pacientes juntos, isso elimina quase 100% essa questão da claustrofobia. Eu posso assegurar, porque realmente eu não lembro alguma vez de ter tido esse problema. Se teve, foi uma vez só, e foi bem episódico assim, mas não. A gente vê muito nas redes sociais, hoje em dia, jogadores de futebol, celebridades que usam, né, a monoplace, às vezes tem em casa, o Neymar, o Cristiano Ronaldo sempre estão postando que eles vão, após os jogos, né, eles vão fazer a sessão para se
terem uma recuperação mais rápida e efetiva ali. Então, quem tem curiosidade e está aí nos assistindo, pode procurar também nas redes sociais deles, que a gente consegue ver como que funciona uma monoplace. Isso é uma das aplicabilidades, é justamente no esporte, né? Exato. Como você disse, a recuperação de lesões musculares e fadiga muscular, isso aí já está muito bem estabelecido, né? Atletas de alto desempenho em geral, eles podem se beneficiar bastante do tratamento hiperbárico. Puxando esse gancho, então, doutor Gabriel, além dessas aplicações para feridas crônicas, né, o pé diabético, que já estão bem definidas e a gente tem aí casos de recuperação muito, assim, muito fortes, né? A gente tem uma recuperação muito boa desses pacientes. O que as pesquisas científicas têm mostrado de novos horizontes, novas aplicabilidades, novos panoramas aí para a oxigenoterapia hiperbárica? Olha, não tem como a gente não falar, por exemplo, da estética, né? O campo estético. O Brasil, se não me engano, perde só para os Estados Unidos em termos de gastos com procedimentos estéticos, né? E a hiperbárica, ele é mais uma aliada, né? Nós falamos aqui, né, do efeito, né, da oxigenação tecidual, e isso aí naturalmente vai trazer benefícios também, tanto para aqueles pacientes que vão se submeter a procedimentos estéticos, quanto aqueles que porventura, né, infelizmente, venham desenvolver algum tipo de complicação cirúrgica, seja estético ou não, né? Mas hoje a gente já sabe que, por exemplo, né, além desse efeito da oxigenação tecidual, a gente promove através da hiperbárica o aumento da produção de colágeno, isso é um efeito secundário, né? A formação de novos vasos sanguíneos, neovascularização, isso aí é um efeito secundário importante, tá, na recuperação de cirurgias. Produção de mediadores anti-inflamatórios, redução de edema. Então, tudo isso aí contribui, né, para a recuperação, né, e como um tratamento auxiliar e adjuvante em procedimentos estéticos, né? E mais recentemente também, né, tem dentro desse assunto da longevidade, que eu acho que lá fora está tão em voga, né? Alguns anos atrás tiveram algumas descobertas interessantes com o uso da hiperbárica com o grupo de Israel, onde se demonstrou que o uso crônico da hiperbárica, ali por volta de 40, 60 sessões, promoveu o encurtamento de telômeros, que são, entre aspas, a capinha protetora dos cromossomos, né? O que, em tese, seria uma espécie de rejuvenescimento celular. Promoveu a diminuição desse encurtamento, né, ou alongamento. Isso, alguns casos teve a paralisação do encurtamento, alguns casos teve um aumento desses telômeros. Então, assim, é lógico que a gente ainda aguarda ansiosamente os estudos clínicos, né, que com certeza ainda deve acontecer, mas acho que é bastante promissor nessa área. Então, bom, a gente sabe, né, então, assim, de mais um benefício aí que os pacientes estão se beneficiando. Da área da medicina esportiva, estética, né? Só complementando isso, eu não sou médico, mas é interessante complementar duas coisas que você comentou, doutor Gabriel. Gostaria de deixar claro que o nosso equipamento é nacional, né? Então é uma tecnologia nacional, isso é muito interessante. Então você vê muitas clínicas aí nos equipamentos importados, o nosso tem todas as certificações e é nacional, uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. É bacana vocês sabem ressaltar isso. Outra coisa que o Dr. Gabriel comentou, pessoas que são claustrofóbicas, um técnico de enfermagem, ele mergulha dentro. O que significa mergulhar? É entrar na sessão junto com os pacientes. Então, além de você fazer a sessão com outros pacientes, você também tem todo o suporte na clínica para, caso alguém passe mal, tenha uma claustrofobia, alguma coisa nesse sentido, então nós temos todo o acessório necessário para atender da melhor forma esses pacientes. E agora essa questão da estética, eu não sou médico, sou administrador e contador, mas é uma coisa que a gente vê muito lá na clínica, né? Vários pacientes fazendo tratamento por causa de uma ferida, e muitas vezes falam, nossa, como meu cabelo melhorou, como minha pele melhorou, como minha mancha sumiu.
Então, ainda existem estudos, não parece que não está totalmente comprovado, né? Existem estudos que estão vindo, estão caminhando nesse sentido, mas na prática a gente já percebe essa melhoria fantástica, né? Os pacientes relatam e muitas vezes alguns não querem continuar o tratamento por causa da parte estética, né? Apesar da ferida já estar tudo ok. Inclusive, a gente já tem clínicas, né, no Brasil e no mundo que oferecem esse serviço aí com viés estético, né? Pegando gancho aí nessa sua fala de resultados, doutor Gabriel, tem algum resultado que te deixou marcado na memória, que você Sim. possa contar para gente de um paciente que se beneficiou aí da Não, terapia? acho que o caso que mais me marcou foi o primeiro, Ó, que que interessante. foi o padre, Sim. que foi o nosso primeiro paciente. O padre, ele tinha uma ferida se não me falha a memória, era uma úlcera venosa de 17 anos de evolução. 17. Eu nunca, como eu não sou da área da cirurgia vascular ainda, eu nunca tinha visto um caso de tão longa evolução. A gente sabe que existe, mas eu nunca tinha pegado esse caso ainda, e é Presenciado. presenciado. E eram 17 anos com aquela ferida. E ainda não no início, né, com a minha pouca experiência que eu tinha, eu pensei, meu Deus, isso eu tô duvidando que vai ter resultado. Eu confesso que eu pensei, tô achando que não vai ter resultado. E, e por incrível que pareça, ele teve a recuperação quase 100% completa, a não ser para uma pequena área onde aí depois ele fez um enxerto de pele e daí ele ficou 100%. Mas foi uma recuperação assim impressionante. E foi o nosso primeiro caso. Foi emblemático. E era engraçado que ele comentava que estava quase se aposentando, ele não conseguia ficar mais em pé. Então ele celebrava a missa, não estava dando mais conta e estava, eu não, se eu não me engano, quase se aposentando, né? Sim. E depois do tratamento ele voltou a fazer as missas, a celebrar as missas e, além do ambiente agradável, né? Do tratamento, ele deixava o ambiente muito Sim. agradável, muito conversando sobre tudo aí com os pacientes. Os pacientes adoraram. A gente vê lá na clínica que os pacientes fazem amizade, né? Sim. Eles tornam ali um ambiente bem cooperativo, é bem bacana, Esse acolhimento ele é fundamental, é né? fundamental. Toda a equipe lá, a equipe médica, a equipe dos enfermeiros também que faz o trabalho fantástico. Isso aí é fundamental para a recuperação. Esse cuidado é O doutor muito Gabriel, importante. até uma questão que nós podemos esquecer aqui, só o tratamento na hiperbárica precisa de alguns complementos também. Então, Sim. precisa de uma nutrição, tem as Os coberturas, os curativos curativos, as coberturas especiais, né? especiais, né? E então, não sei tecnicamente como falar, mas Não, mas você está coberto de razão. Isso aí é um tratamento Multidisciplinar. multidisciplinar, né? Então, muitas vezes esse paciente já tem muitas comorbidades, né? Tem diabetes, hipertensão, uma cardiopatia descompensada, e naturalmente a gente ali tem que tentar orientar o paciente que ele esteja em dia com os seus médicos solicitantes, né? Que são os que encaminham para a gente o tratamento, né? O endocrinologista para saber se a glicemia está bem controlada, o cardiologista para ver como é que está a saúde do coração, né? Então, são todos envolvidos, né? E a gente tem que tentar sempre alinhar e deixar tudo muito bem azeitado essa máquina aí para poder a coisa andar. Perfeito. Gustavo, pensando que a gente tem aí uma tecnologia relativamente nova aqui no Brasil, né? E mais ainda aqui no sul de Minas, como surgiu para você, como gestor, a ideia de trazer para Pouso Alegre e a pensar que a oxigenoterapia hiperbárica teria espaço aqui na cidade e como que você enxerga o desafio de fazer com que a tecnologia, o tratamento esteja cada vez mais acessível aí para a população. como sendo um grande centro de um diagnóstico por imagem, um centro médico, Pouso Alegre, onde atende vários municípios, nós sabíamos que a demanda é muito grande, não só de Pouso Alegre, mas como toda a região.
A grande dificuldade é por ser um tratamento novo na nossa região, nós sempre sofremos para poder divulgar. Muitas vezes o médico solicitante demora para solicitar, ele não está acostumado, ele tenta outras alternativas até chegar a nós, né? E uma coisa que dificulta muito na parte do tratamento da hiperbárica é que ele não está ainda no rol do SUS. Então, por exemplo, o SUS não paga ainda para que os pacientes façam esse tratamento. Certo. Mas os convênios já são obrigados. Então, por exemplo, hoje, se você precisar fazer tratamento hiperbárico e um médico solicitante, um médico te encaminhar para hiperbárica, os convênios são obrigados a arcar com esse compromisso. Outra dificuldade que nós temos é que não é um tratamento barato, né? Pelo paciente muitas vezes chegar com uma ferida muito grande e precisar de muitas sessões, acaba sendo um tratamento relativamente caro. Se a gente pensar no tratamento isolado, né? Se a gente pensar no tratamento como um todo, por exemplo, esse padre que foi um cliente nosso, um paciente nosso, imagina o custo da medicina que ele teve durante 17 anos. Então foram tratamentos atrás de tratamentos e isso deve ter sido um custo gigantesco, né? Com certeza foi um custo gigantesco. Eu não me lembro quantas sessões ele fez, mas em pouco tempo, menos de um ano, se eu não me engano, não me lembro exatamente, resolvemos o problema desse paciente. Então, a divulgação do método para Pouso Alegre é uma coisa que sempre caminha devagar, não é uma coisa rápida, como qualquer coisa na vida, né? Então, até que a população conheça, até que os médicos acostumem a solicitar esse tipo de tratamento, muitas vezes o paciente ainda hoje acha que é um tratamento caro, o médico também acha que é um tratamento caro, mas se você for analisar perante todo o período, se o pessoal chegasse mais cedo na hiperbárica, o custo desse tratamento como um todo, dessa vida toda, como esse exemplo do padre que eu dei, seria muito menor, né? Diminuiria muito tempo de internação, né? O Muito. uso de Sim. medicamentos, né, doutor? Então, é um trabalho aí mesmo É. de educação, E qualquer né? tecnologia nova, quando vem, né, com essa proposta de reduzir custos, né, quando ela vem com essa proposta, sempre, às vezes, no início tem um, um processo meio lento de divulgação, né, por resistência em alguns casos, mas depois de um tempo, acho que a aceitação acaba sendo geral, assim. E vocês têm também convênios com cidades vizinhas, com as prefeituras, recebem Sim. encaminhamento de pacientes? Temos sim. Hoje a nossa região, ela é agraciada, não sei como falar, pelos esses consórcios das prefeituras, né? Então nós temos o Cisamesp, nós temos o Cismas lá em Itajubá, temos o Cislagos, temos vários consórcios das prefeituras onde atende essa população em geral. Então nós temos parceria com todos, temos convênio com Cismas, com Cisamesp, com Cislagos, nós temos convênio com a Unimed, com o Bradesco, com outros convênios aí também, e é para poder atender toda a população. E é uma parceria muito grande, porque muitas vezes o paciente aqui da região não tem condições e as prefeituras têm feito bastante força para encaminhar esses pacientes para nós. Muito bom. Chegamos no cerne aqui do nosso podcast, que trabalha com educação corporativa, né? Que fala bastante desse tema. E a gente sabe, então, aí pelos estudos que a oxigenoterapia hiperbárica demonstra vários efeitos também cognitivos, né? A gente tem Sim. esse grupo aí de Israel trabalhando bastante com pesquisas nessa área, e eu queria entender do doutor Gabriel se existe, se vocês vislumbram no futuro o uso da oxigenoterapia hiperbárica a fim de beneficiar aí o profissional ativo, né? Aquele profissional que está sofrendo por estresse, por alta carga no trabalho, se ele no futuro aí próximo a gente acha que ele poderia se beneficiar aí da oxigenoterapia hiperbárica. Paulo, assim, hoje em dia o que a gente tem de estudos é com relação ao esforço físico, né, às Perfeito. lesões musculares. Então, sendo um profissional, né, onde há uma alta demanda de esforço físico, de atividade física, né,
no caso de uma lesão, alguma, né, nesse sentido, a hiperbárica poderia entrar muito bem, né? E isso aí a gente inclui os atletas também, que são Exato, profissionais, né? exato. Os atletas ou até aquela pessoa que tem o atletismo por hobby e é um atleta de alto desempenho por hobby também pode se beneficiar, né? Isso aí naturalmente vai diminuir o tempo de recuperação, né? Então, Perfeito. isso aí vai implicar, né, em questão de retorno ao trabalho, retorno, né? Enfim, todas as consequências aí que vêm de uma redução do tempo de recuperação de Fica algum aí, né, problema de saúde. um panorama aí para o Gustavo, como gestor, de num futuro a gente ter programas de saúde do trabalhador, mais especificamente com esses trabalhos, né, de alta. Uma outra questão que a gente pouco lembra, que a questão da intoxicação por monóxido de carbono. Esse, A gente perfeito. está num período de seca muito grande, com muitos incêndios, né? A gente precisa lembrar que a hiperbárica, não só na questão das queimaduras, mas também a intoxicação, né? Que é um problema sério para aquele profissional que está atuando ali na linha de frente contra as queimadas, né? E é o único tratamento efetivo, de fato, para a intoxicação por monóxido de carbono, né? Um dos poucos. Então, é importante lembrar também Perfeito, dessa essa aplicabilidade. aplicabilidade. Pessoal, como toda tecnologia que é nova, né, gera bastante curiosidade das pessoas, mas também abre espaço para informações incorretas, né? Para a gente tem aí os mitos sobre a área. Vocês podem destacar alguma informação aí informação incorreta, um mito que os pacientes têm às vezes e que é importante esclarecer? Um dos primeiros que eu gostaria de destacar aqui é que muitas vezes o pessoal nem lembra o nome hiperbárica, né? Fala que é bariátrica, como é que é o Aí, tá tratamento? vendo? Então já começa aí do pessoal nem saber do que se trata, como é que o tratamento funciona. Esse, já queria começar por esse aí, né, doutor Deixar Gabriel? bem claro, né? Deixa Bariátrica é uma coisa e hiperbárica hiperbárica é é É outra. 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 Uma, um mito muito comum, né, não só entre os pacientes, mas inclusive entre a classe médica, é a questão do câncer. A Perfeito. pergunta é: o paciente que tem câncer e está fazendo tratamento, ele pode fazer oxigenoterapia hiperbárica? Pode. A única contraindicação num paciente que está com câncer, seja o câncer em remissão, ativo ou não, é o uso de determinados tipos de quimioterápicos. Perfeito. Alguns bem específicos que contraindicam o uso da hiperbárica. Não sendo isso, o paciente pode fazer normalmente. Tá? Essa é uma pergunta bem frequente, então é importante esclarecer. E tem um outro mito importante esclarecer que hiperbárica não é ozonioterapia, Também né, não é, são doutores? coisas diferentes Perfeito. também. Às vezes tem essa Então, confusão. Né? Então são princípios fisiológicos diferentes, não tem relação. até a própria questão da corroboração científica e que isso é muito importante que o nosso ouvinte saiba, doutor. Eu acho que a gente podia enfatizar mais sobre isso, né? O quanto que é um tratamento que tem, né, Respaldo, né? Na respaldo literatura médica. científico, exato. Como eu disse, é uma área muito antiga da medicina. Muito antiga. Então a gente já tem mais de 100 anos aí de comprovação, né? Como eu disse, começou numa área que hoje a gente lembra pouco porque a gente não está no litoral, né? A gente está no interior, mas no litoral isso é muito utilizado, principalmente, né, onde tem estações de perfuração de petróleo, né? Então Perfeito. é fundamental a presença da oxigenoterapia hiperbárica, né? Construção civil, quando você vai fazer as fundações, os tubulões, praticamente mandatório que tenha algum serviço de hiperbárica nas proximidades daquela obra, Olha só que né? Porque a interessante. doença descompressiva também pode acometer esses trabalhadores, né? Então, assim, acho que é importante deixar isso também claro.
Continuando nessa parte do mito, desculpa, Paula, deixa eu te Pode interromper. continuar, sem problema É, nenhum, bate-papo. mas assim, eu vou tentar deixar um pouco mais claro aqui como é que funciona de uma forma coloquial, já que eu não sou médico, É, né? E nem talvez bióloga, nem, então, eu nem vou, biologista celular, nem né? médico. Então, me deram uma explicação uma vez muito interessante, não sei se foi o Dr. Gabriel ou o Dr. Érico, eu não me lembro exatamente quem foi. Então, vou tentar explicar um pouquinho. No tratamento, nessa câmera hiperbárica, a gente simula como se estivesse levando um paciente a 15 metros de profundidade, se eu não me engano, de 12 a 15 Isso, metros de profundidade, né, doutor Gabriel? isso mesmo. E aí, imagine hoje, quando você pega uma bexiga cheia de ar e você vai levando essa bexiga para baixo do mar, da água. Como a pressão aumenta nessa bexiga, essa bexiga vai ficando menor. Então, Uhum. ela tem uma pressão lá dentro dessa bexiga e ela vai diminuindo. E quando acontece isso, é o que acontece com o oxigênio dentro do nosso organismo. E com essa diminuição do oxigênio, é, de tamanho, mesmo de tamanho, ele faz com que acaba chegando num ponto onde ele dilui no próprio sangue, no plasma da pessoa. E isso é o que faz com que o oxigênio chegue na ferida. Então, na verdade, nada mais é desse tratamento, é você fazer um ambiente onde vai auxiliar com que o oxigênio chegue na ferida. Porque através da hemácia do tamanho do oxigênio, muitas vezes ele não chega, por isso que aquela ferida fica no paciente. Então, o oxigênio chega na ferida, o próprio corpo começa a cicatrizar e a resolver o problema do paciente. Então, você está criando um ambiente para poder com que isso ocorra. E isso, se a gente consegue fazer isso numa ferida, imagine esses atletas, que nem você tinha comentado agora há Exato. pouco, como que é a recuperação desses atletas, é muito mais rápido. Então, nesses mitos, para confundir se é bariátrica, se é, ozonoterapia, não tem Ozonioterapia. nada a ver com isso. É exatamente outro tipo de tratamento, é uma outra questão. Eu não sei se eu fui claro, consegui explicar um pouquinho Foi aí. sim. Eu acho que clareou para o nosso ouvinte. Doutor Gabriel, você falou um pouco da questão da contraindicação em alguns casos de câncer. Tem mais alguma outra contraindicação que seja relevante que os nossos ouvintes tenham acesso? Sim, na verdade, contraindicação absoluta, mesmo que aquela que de fato você não pode colocar o paciente dentro da máquina, é bem pouca. Na verdade, tem uma basicamente que é o pneumotórax não tratado. Ó, Pneumotórax, para quem não sabe, é quando o pulmão rompe e aí escapa o ar para dentro da caixa torácica, né? E aí esse ar vai só aumentando e comprimindo as estruturas dentro do tórax. E é o não tratado. Então, assim, isso para nós na rotina, para quem conhece a rotina do serviço, é uma coisa quase rara, impossível. né? Quase Uhum. impossível, porque esse é uma emergência médica. Então, esse paciente que tem o pneumotórax, ele já vai ter que estar no ambiente de pronto atendimento para procurar tratamento, né? Então, o paciente que vai chegar com a gente já vai ter sido tratado, né? Então, assim, pensando em contraindicação absoluta é essa. E o que, como eu disse, alguns tipos de quimioterápicos que contraindicam. No mais, a gente tem as contraindicações relativas, onde a gente tem que pesar o custo-benefício. Então, Perfeito. aí a gente inclui uma gravidez, né? Paciente com epilepsia refratária, porque existe a questão da intoxicação pelo oxigênio, que isso tem que ser avaliado. Né? Enfim, aí são várias outras contraindicações relativas. Então, por isso que é importante o paciente, antes de começar o tratamento, sempre passar por uma avaliação médica com um médico que trabalha numa clínica hiperbárica, para Perfeito. saber se ele tem alguma condição que possa atrapalhar o tratamento, que possa impedir esse tratamento. Nessa questão da intoxicação por oxigênio, é importante ressaltar que quando a gente respira aqui no ambiente, né, doutor? Sim, A gente respira, acho que é 27% do que a gente respira é oxigênio, né? E no tratamento também nós damos 99% de oxigênio puro. Então, quando a Exato. pessoa está na máscara é respirando, 100% de é oxigênio. praticamente 100%. Por isso que algumas vezes pode ocorrer essa intoxicação, né? Sim. E Pelo... também, ela mesma por si só, muito rara. Eu também, assim, eu nunca vi dentro de um serviço da hiperbárica. Mas a gente sabe, pelos relatos, né, na literatura, que isso é uma possibilidade. É uma questão rara, mas pode Pode acontecer, acontecer. né? O
Gustavo, pensando então que eu sou um treinador de um time de futebol, alta performance, ou eu tenho aí uma equipe de trabalhadores que se beneficiaria muito com a oxigenoterapia hiperbárica no sentido de recuperação de lesões, de volta mais rápida para o trabalho, né? Qual que é o caminho que eu, como gestor, tenho que seguir para chegar no serviço? Hoje, para chegar até o serviço nosso, nós temos divulgados em redes sociais, né? Depois podemos passar aqui, nós temos o telefone de contato, também nós temos várias formas de entrar em contato. Se vocês precisarem, vou deixar os contatos aqui, é muito, muito fácil. Nas considerações finais, a gente deixa os contatos. Perfeito. Agora, E- nessa. Desculpa, pode. Essa questão a parte esportiva, né? Pela exigência do que é feito hoje, o pessoal acaba jogando, se for falar de time de futebol, joga mais do que o necessário, porque tudo envolve dinheiro, o marketing, o pessoal tem que acaba o número de jogos é excessivo, seria essencial para a recuperação dos atletas, né? Ainda mais que com os recursos muitas vezes são limitados. Então, seria uma questão essencial aí para os nossos times da região utilizarem, né? E como que essa empresa ou o solicitante aí do serviço pode se certificar que aquela é uma clínica regular, legalizada? Quais que são as certificações que a O2 apresenta? Primeiro que nós somos autorizados pela vigilância sanitária, né? O nosso equipamento tem todas as certificações necessárias, então tudo que precisar para fazer o tratamento de oxigenoterapia, nós temos essa certificação. Nós temos a manutenção com a própria empresa fornecedora do equipamento, onde eles mantêm uma manutenção preventiva. O que é? O equipamento não está dando problema e eles vêm dar uma olhada, regular, verificar se precisa fazer alguma intervenção. Temos as manutenções corretivas, onde apresentou algum problema, e essa empresa também tem a certificação que tem que ser renovada de tempos em tempos. E Perfeito. quando a gente apresenta para a vigilância, essa certificação também é apresentada para eles para mostrar que nós somos aptos a fazer esse tratamento, né? Operar, né, esse Operar. E é equipamento. anual, né? Todo ano a gente tem que apresentar todos os papéis, né? Que está tudo calibrado, que está tudo com a manutenção em dia. É E eu, importante para a população para evitar charlatões, né? Pessoas, a gente vê por aí que muitas vezes colocam uma monoplace, oferece um tratamento muitas vezes sem embasamento científico, né? Então é muito importante a pessoa verificar se a empresa possui todas essas certificações para fazer um tratamento Checar as seguro, né? referências, conversar com outros pacientes que já fizeram o tratamento, né? Procurar saber se tem essa conversa inicial com algum médico para Sim. checar se tem alguma contraindicação. Isso é importante. e o mais interessante é porque o tratamento é visível, né? Quando você fala de uma ferida, nós temos todo dia lá os médicos acompanhando. Então, o médico acompanha a evolução do tratamento da ferida, se, é, eu não sei como dizer isso, fechando, né, doutor Gabriel? Sim. Ou recuperando, né? Então, a evolução é grande. Nós temos uma documentação onde você tira fotos, você verifica a evolução do tratamento de 10 em 10 sessões, então existe esse cuidado todo. Então, não só, além da certificação, a gente vê a eficácia no dia a dia do tratamento, né? E falando aí dessa certificação, dessa segurança que a clínica traz, né, para os pacientes, além do médico, qual que é a formação de uma equipe adequada para um serviço de oxigenoterapia hiperbárica e se a O2 tem essa equipe? O treinamento ele é específico para medicina hiperbárica. Então, Certo, existem cursos de pós-graduação, cursos de extensão. A medicina hiperbárica ainda não é considerada uma especialidade médica. perfeito. Tá? Então, o médico que queira se aprofundar nessa área tem que ser através de cursos, tanto de pós-graduação quanto de extensão. E treinamentos, né, em serviços que já operam. Isso vale também para os enfermeiros, toda a equipe técnica.
E hoje ainda existe uma movimentação no sentido assim, de tentar transformar em especialidade. Eu acredito que isso vai acontecer. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica é bem ativa nessa parte. As notícias que eu ando vendo e ouvindo, parece que isso vai acontecer em algum momento. Tá? Porque Perfeito. existe todo um rito, todo um processo para que isso seja feito. Então, a clínica tem médicos, enfermeiros Todos especializados, devidamente treinados. treinados na área. Perfeito. Sempre tem um tratamento, uma sessão, e existe esse pessoal, esses profissionais na clínica. Então, o paciente nunca está sozinho. Sempre tem o médico e a Sim. equipe de enfermagem junto, né? É importante também que, além de ter toda essa equipe, é possível que um paciente acamado utilize o tratamento, né, doutor? Sim. Explica pra gente. A câmara multiplex, como ela é bem espaçosa, ela permite que o paciente faça o tratamento deitado. Ela Perfeito. comporta uma maca, comporta até mais de uma maca, na verdade. Se eu tiver 2 pacientes acamados que precisem fazer, a gente consegue fazer, né? Tudo é uma questão de organizar a agenda ali e a gente consegue fazer perfeitamente. Então, assim, nessa nossa conversa, eu acho que está ficando muito claro aí para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo, o quanto é uma terapia com alta aplicabilidade, que pode mudar a qualidade de vida da pessoa, né? E que falta ainda um pouco mais de conhecimento e divulgação nessa área. Para a gente fechar essas perguntas e se encaminhar aí para as considerações finais, eu queria que vocês passassem para a gente um panorama do que a gente ainda aqui no Brasil está aquém, está atrasado, quando a gente compara a oxigenoterapia hiperbárica e as aplicações em outros países. A gente tem essa diferença aqui ou estamos na mesma página? Não, estamos numa página diferente, né? Quando a gente vai ler sobre, né, os artigos científicos, são quase todos Europa e Estados Unidos. Então, assim, a gente ainda precisa crescer muito nessa área aqui no Brasil. Não, e assim, é uma área ainda pouco penetrada, né? Para você ter uma ideia, quando a gente inaugurou a clínica em 2021, existia uma clínica em Varginha que tinha aberto recentemente, Certo. né? E daí na sequência a gente inaugurou, aí na sequência foi em Itajubá, em Alfenas. Então, quer dizer, a capilaridade dessa área ainda está começando no Brasil, já nas cidades de médio porte, né? Que antes não existia. Antes era só grandes centros. Então, eu acho que à medida que isso vai acontecendo, se espalhando, eu acho que a área ela tende a crescer mais, né? Produzir mais material, mais conteúdo científico. Acho Fica que a isso vai dica aí acontecer. para os nossos ouvintes, alunos de graduação, mestrado, né? Uma área de pesquisa que seria muito relevante aí a gente ter mais trabalhos Sim, brasileiros, né? sim, E a O2 está aberta aí para parcerias de pesquisa, com né? certeza. Perfeito. Então eu gostaria de agradecer, né? Infelizmente a gente já avançou aí um tempo considerável na nossa conversa, precisamos chegar ao fim, mas agradeço essa conversa de alto nível, repleta de conhecimentos, tenho certeza que trouxe informações aí muito importantes para muitas pessoas que não conheciam, né, sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu vou deixar cada um fazer suas considerações finais, falar o endereço, o contato da clínica. Podemos começar com o doutor Gabriel. Claro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade Nós que de poder falar agradecemos. sobre a hiperbárica. Você consegue encontrar a gente no perfil O2 Hiperbárica Pouso Alegre. Ela tem bastante conteúdo informativo, educativo, né? Qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição. Converse com o seu médico, caso você, né, tenha alguma dúvida. Com certeza ele vai saber te explicar e vai saber te orientar a procurar um serviço de medicina hiperbárica. E nós aqui em Pouso Alegre estamos à disposição, o que precisar. Obrigado pelo convite, Nós que doutora Paula. agradecemos. Obrigado a toda a equipe.
Eu acho que foi um papo muito enriquecedor. Eu acho que é uma modalidade de tratamento que tem que ser divulgada mais. O pessoal tem que conhecer. E eu faço convite para quem queira conhecer, para quem querer ir até a clínica, ver como é que funciona, tirar suas dúvidas. Eu acho que é um prazer. Nós estamos estendendo parcerias aí com universidades e centros estudantis, né? Então, até recentemente eu em visita de uma equipe de enfermeiros, enfermeiros não, que estão estudando para Aham. vierem a ser enfermeiros, então estamos à disposição e agradeço o convite. Não esquecer de mandar um abraço para a equipe da O2. Quem aí que vocês querem mandar um abraço? Tá toda a equipe lá, né? A Elisângela, Elisângela. a Brígida, tá? A turma toda da enfermagem, equipe lá, fantástica, né? O Adrian, eu não sei, a gente fica com medo de esquecer alguém, Não, mas sintam-se da equipe todos da enfermagem. abraçados aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Sem esse trabalho em equipe, os resultados não Não, seriam jamais. alcançados. Fica então aí a informação, a dica para você, paciente, que tem necessidade do uso da oxigenoterapia hiperbárica, que já leu sobre nas redes sociais, já leu sobre na internet, procurar lá o serviço da O2 para entender melhor, né, o seu caso. E para você também, gestor, que tem equipes aí com alta performance física, que teria necessidade desse tipo de tratamento para uma melhor recuperação, para que também procure aí o serviço da O2 hiperbárica para atender os seus funcionários, né? Então, agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse episódio. Esperamos ter proporcionado um momento de conhecimento, né? Que vocês agora se apropriem aí do que é a oxigenoterapia hiperbárica. Lembrem-se que o KSHB educacional está sempre buscando trazer as informações mais relevantes das áreas de saúde, educação corporativa, bem-estar. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e no nosso site para não perderem os próximos episódios e também os conteúdos exclusivos do KSHB Educação Corporativa.